Fala pessoal, começando mais um WMS Brasil Music Show ao lado de Nando Vale. Valeu, Beto. E hoje com a presença ilustre do grande Ian Cambiucci, que é um grande instrumentista. Ele vai contar pra gente um pouco dessa história do violão cigano e outras coisas, mano. Muita curiosidade aí. Tô doido pra ouvir, porque eu não te conhecia ainda. E Seja bem-vindo, então. Prazer estar aqui, gente. Muito obrigado. Prazerzaço. Conta um pouquinho da sua história, como é que a música chegou na tua vida, como é que você descobriu a música? Nossa, eu acho que desde sempre, né? Eu tenho histórias de que meu pai era meio biruta e botava eu pra ouvir aquelas músicas eruditas, essas coisas quando eu era criança e tal, mas minha família é meio musical, não de ter músicos, mas sempre foi muito ligada à música, principalmente minha mãe. Minha mãe... Sua família da onde que é, assim? Minha família ela é do interior, meu pai é de São Paulo, parte do meu pai é de São Paulo, mas minha mãe é do interior de São Paulo. Que cidade? E São José do Rio Preto. Ah, São José do Rio Preto. Então... E aí minha mãe estudou piano quando eu era adolescente, em conservatório, uns 9 anos de piano, aí virou engenheira. Virou engenheira. Aí virou engenheira e o resto é tipo... Mas o piano ficava lá. Minha mãe tinha um piano de armário em casa. Ah, tinha um piano. E esse piano, ele ficou na minha vida até uns 12 anos, aí ela vendeu e comprou um piano digital, assim. Legal. Que aí tá comigo agora, esse piano. Ah, ficou pra você. Isso, mas minha mãe não tocava, assim, de praticar. Quando eu era criança até mais, mas trabalho e família. Parou, né? A música como um hobby ali, de vez em quando. Então eu cresci numa casa, assim, que a gente ouvia muita música. Eu ouvia música desde criança, ouvia discos e cresci ouvindo... Estudou piano, então ela gostava de música clássica, de música boa, assim. Minha mãe ouvia muita música brasileira. Isso que eu ia te perguntar, que gêneros, né? Principalmente, acho que dentro da música brasileira, quase tudo, assim. Desde Almir Sater, a Milton Nascimento, Alcione. Legal. Então eu cresci ouvindo tudo isso e na primeira instância não gostando de nada disso, porque minha mãe e meu pai gostavam. Ah, lógico. Ah, sim. aquela coisa de bronca. Os pais, Então era tem que ser eu não posso rebelde. gostar do que meu pai gosta. acho que é uma coisa do pessoal mais velho, que já Eu achava chato porque era coisa, na minha cabeça era coisa de velho na coisa de época. velho, é. É tipo assim, eu quero ser do contra, né? E aí meu lema era o do contra. Até hoje eu sou o do contra. Mas Legião Urbana foi um negócio que me pegou. Especialmente Que País é Esse? Por causa daquela intro de guitarra, aquilo eu ficava pirado. Eles falavam assim que eu ficava... twin em casa, girando assim, frenético. E a letra não mudou nada, né? A letra continua igual até hoje, né? Exatamente. Para não fazer polêmica. E aí quando... Aí meu pai e minha mãe ficaram pro lado da vida, assim, né? Aí eu morei no interior um tempo, nasci em Barão Geraldo, na Unicamp, na verdade. Legal. E aí morei lá um tempo, assim, numa área bem rural. Então eu acho que eu tive eu não sei se um baita contato, mas eu sinto uma conexão muito forte com músicas caipiras, seja brasileiras, seja de outros países, tipo country, bluegrass dos Estados Unidos. Regional, né? Moda de viola, tinha um carreiro, é lindo, timbre, né, com esse tipo de linguagem, né? Eu gosto bastante disso. Então, assim, nunca acho que eu racionalizei o porquê, mas depois de velho eu comecei a falar, putz, acho que deve ser daí. E meu vizinho, por exemplo, dirigiu uma charrete, assim, com cavalo. Ah, que legal. A gente tinha um zuninho e ele tinha uma charrete. E os carros negócio, a gente morava do lado numa fazenda de café enorme que tinha lá em Barão Geraldo. E era um bairro, assim, super rua de terra, aquela paisagem bem rural, assim. Pô, legal, né? Muito legal pra criança, é muito bom isso. E você que tava numa fazenda de café ali não é tão fã de café, né? Você não toma tanto café, né? Gozado, né? Gozado. Mas a gente era só vizinho, assim, né? Eu não lembro o nome da fazenda agora, mas era no caminho pra Jaguariúna, assim, bem afastado mesmo. Sim. Era aquela coisa, vamos na cidade, não é vamos no centro, vamos na cidade. Então, assim, a gente dirigia pra chegar... Na civilização. Na civilização. Brinco, assim. Mas você não sente falta do campo? Só um parênteses. Eu sinto, mas... Eu acho que... Eu não sei, é uma relação... Não complicada, mas meio... Não sei te definir. Eu sinto saudade, mas não é aquela saudade de ânsia. Ou de necessidade de estar, né? Não, eu me sinto mais em casa lá do que em qualquer lugar. Quando eu tô nessas situações. Quando eu vou pra São José do Rio Preto, visitar minha família, por exemplo. Eu gosto muito desse ambiente, aquele calor seco, assim, parece que você tá com a mão cheia de pó, poeira o dia inteiro, mas é só falta de umidade no ar. Falta de umidade. Bom pros instrumentos, se quiser, não em excesso também. Nada em excesso faz bem. Mas eu gosto muito de Metrópole. Acho que a parte
paulistana da família do meu pai. Eu cresci muito em fábricas aqui em São Paulo, que meu pai trabalhava em laboratórios de engenharia aqui, e aí eu cresci no meio de fábricas de metal e passando no meio de vigas e os operários trabalhando. Você gosta do movimento, né? O lance do movimento. Eu gosto, né? eu tenho esses dois muito fortes, esses dois momentos, onde é muita, como fala? Ser inimigo do fim, a gente brinca, nunca acaba, e esse bucolismo solitário do interior, assim, de você não ter nada, só mato e... Ou seja, mas você busca na música inspiração dos dois lados, no campo e na cidade. Acho que você, sim, né, acho que sim, de uma forma natural, são coisas que vêm pra mim. E aí eu fui morar na praia, né? Minha mãe sempre quis morar perto do mar, e aí, quando eu tinha 9 anos, ela foi morar na praia. Eu tenho uma irmã também, na verdade, mas aí minha irmã foi morar no interior, e hoje minha irmã mora fora e tal. Também na música, não? Não, minha irmã ela estudou marketing e tudo mais, e quando eu tinha essa idade, ela já era maior de idade, que ela é bem mais velha que eu, aí ela foi viajar o mundo, aí outra história de vida, assim. Legal. A gente é muito conectado, apesar da distância. A gente cresceu longe, mas a gente é, tipo, muito, muito próximo em afeto. Sim. Independente da distância. E eu sou assim muito com as minhas relações de forma geral. Eu não tenho problema ficar 2 anos sem ver um amigo. Não muda o grau de amizade. Exato, o carinho, coisa assim, porque... afeto, tá. É muito legal. Acho que se não há nada pra interferir e contribuir para o afastamento, não tem porquê. Pelo menos Exato. Eu sempre fui muito... Não sei se a palavra é íntegro, mas... Quando você... Fiel, assim, Fiel às coisas. Ao que eu penso, ao que eu falo. Se eu mudo de opinião é uma coisa, mas eu não costumo mudar. Então... E aí, quando eu fui pra praia... Nessa época eu tinha um padrasto que tocava violão em casa. E aí eu me interessava, assim, minha mãe um dia chegou, você quer aprender a tocar violão? Quer fazer aula de violão? Tocava bem, mais ou menos? Tocava umas músicas, assim. Eu não lembro dele tocar violão, assim, pra caraca. Tinha aqueles livrinhos de cifra, sabe? Sim, é o cifra, E aí tinha umas músicas lá, na época eu tava ouvindo muito pop punk, Green Day, essas coisas assim, tipo... Que eu tocava na MTV. Tinha MTV, eu tocava na MTV, eu gostava. E aí tentava tirar umas musiquinhas, ele tocava ali, eu tentava cantar, mas nunca dava certo, porque as cifras iam tudo errado. Porque eu ouvia o riff da guitarra e tava escrito dó. E eu ficava, pô, mas isso não é o riff. Não tá E até entender isso foi um tempo. Eu comecei a fazer aula de violão, e eu tive um professor que estragou minha vida no primeiro momento, porque ele perguntou, você quer aprender violão popular ou violão erudito? E eu amo violão erudito, desde de catatal, assim. E eu falei, o que é? Porque eu não sabia. Eu sempre fui muito leigo de termos, assim. Nunca foi algo que eu muito me liguei na vida. E aí quando ele me falou isso, ele falou, o que é violão erudito? Violão de velho. Eu falei, pô, quer aprender coisa de velho, mano? Pô, tá louco? E aí ele foi... Violão de velho? Expressão estranha, expressão, né? É um preconceito, né? Preconceito, né? Não tem música, não tem esse negócio. Acho que não tem cabimento, porque... Você tem pessoas hoje com 7 anos estudando violão erudito. Exatamente. E a pessoa é velha, com 7 anos. Música é algo atemporal, não tem idade. Exato. O gênero que eu toco, primordialmente hoje, qualquer gênero que eu toco, qualquer gênero que foi feito com instrumento musical já tem pelo menos 50 anos. Exatamente. Então, assim, não tem nada que... Tem nada que é mais novo. Hoje em dia, pra ser moderno, só sendo feito digitalmente, assim, pra ser contemporâneo, né? Não moderno. E aí eu falei, não quero aprender violão de velho. Aí ele foi me ensinar... Cara, que música que era? Eu gosto da música, mas eu achei um porre aprender. Que foi... Vamos fugir... Sim. E tinha uns acordes, assim, não lembro, tinha um Mi maior que eu queria me matar, eu não conseguia fazer na época, e eu achava a música chata de tocar, porque eu era roqueiro, assim, de criança, então eu queria tocar aquilo lá. Hoje você gosta da música, mas naquele momento não era bem a música que... Eu gostava de tudo, assim, tipo, tirando o que meus pais gostavam, que eu não gostava muito. É lógico, você era do contra, pra você lembrar, né? Mas eu gostava até de Skank na época, assim, que seria tipo uma antítese ao que eu gostava, tanto que eu aprendi a tocar a música do Skank por vontade. Tipo, pô, essa música é legal, tem uns acordes. Né? E aí isso me deu uma desanimada, assim, porque eu peguei e não conseguia tocar música, não gostava da música. E isso é um negócio que eu prezo porque eu dou aula, né? Eu dou aula desde os 16 anos, então já tem quase 15 anos que eu dou aula. E que eu prezo, assim, meu aluno ele tem que fazer algo que ele gosta. Não existe isso de você estudar algo que você não sente prazer. É absurdo isso. Não faz sentido, porque é possível você aliar
harmonia, teoria, técnica, qualquer coisa, ao que a pessoa gosta. Só se você for um mau professor, você não vai saber. Isso em tudo, acho que no geral, né, velho? Inclusive, Sim, acho que é uma forma de acelerar o aluno, né? Exatamente. Para aquilo que ele tenha mais Claro, aptidão. você pode até depois, vamos dizer, você vira um sideman. Isso Aí você é obrigado a tirar o repertório mesmo que você não gosta. Vai, vou tocar com fulano ou fulana, vai. Aí tem um repertório ali, você tem que tirar tudo. Agora, você vai aprender a tocar... É legal você ter uma variedade, né? Mas é que nem escola, né? Às vezes você se questiona, por que eu tô aprendendo uma determinada matéria se eu não vou usar isso nunca, porque eu não tenho nem afinidade com isso, né? Tem alguns métodos, escolas tipo da Waldorf e outro, que elas ensinam aquilo que o cara tá Então, mas tem afim, aptidão, porque ele né? vai ter um desenvolvimento maior. E aí quando você vê algo que é de fora, ou que você não tem tanta conexão, você não vê com receio, assim, com uma insegurança. Você vê como algo talvez diferente, mas não como algo que parece um saco, assim. Às vezes até desafiador, né? Você pensa, opa, E aí você ficou pouco tempo com esse professor? Sei lá, um mês. E aí eu fui fazer aula de guitarra. Esse professor era onde? Na praia já? Isso, tudo em São Praia, Vicente. Eu moro efetivamente em São Vicente desde os 9. Assim, moro lá é um termo muito forte, porque dos meus 20 pra frente, especialmente nos últimos, depois da pandemia, eu moro onde eu toco. Mora onde você estiver, onde você estiver fazendo a sua apresentação, e aí teu trabalho. Eu fico muito em São Paulo, já fui pra Minas, enfim, viajo bastante. Que legal. E aí nessa época, eu comecei a fazer aula de guitarra, e aí a vida foi pra frente. Você foi mais pra guitarra, na verdade, então, assim, Comecei investir tocando guitarra. do que o violão. Mas o primeiro instrumento foi piano, né, então? Da minha mãe? Não. Não? Eu pensei que você tivesse aprendido um pouquinho de piano com a sua mãe. Eu sabia fazer Danoninho. Como é que chama lá o... bife. O bife, né? Bife. É o bife porque você faz assim. Piano eu só batia nas teclas e tocava Danoninho errado, sabe? O Danoninho. Que é só tocar em tríades, em terças, né? Terças. Mas só, depois de grande com o piano lá, eu comecei a arriscar umas coisas. Ficava tentando tirar o Tom John, que eu gosto bastante. É, aí, muito legal o Tom John. Mas é difícil pra caramba e eu não tenho pra nenhum outro instrumento. Já toco gaita também, mas eu não tenho nenhuma... Aptidão pro piano. Não é aptidão, força de vontade pra estudar o tanto que eu estudo guitarra. Entendi. E aí, se não é pra estudar o mesmo tanto... Aí você acabou encostando, né? Porque eu penso assim, eu podia estar estudando guitarra, que é meu instrumento. Aí tudo na minha cabeça fica assim, eu podia estar estudando guitarra, podia estar estudando guitarra ou violão, podia estar estudando guitarra ou violão. É foco isso também, né? Isso é legal, você tá e focado no aí eu instrumento. falo assim, legal arriscar um pouco, saber um negócio aqui, mas eu não me considero um multi-instrumentista, assim, eu sei me virar. O instrumento mais próximo que eu consigo tocar é um baixo. Sim. Porque a pegada e tudo mais, e a guitarra, tanto ficar às vezes tocando só 2 dedos, ou na palheta, já gravei baixo, já escrevi linha de baixo. Mas é muito próximo, a linguagem é muito parecida e assistindo muitos bons baixistas, né? Isso eu tive uma sorte muito boa. Na Baixada tinha muitos músicos bons, eu tive ótimos professores lá também. E a galera de lá foi muito acolhedora comigo e eu acho que muito por uma questão de procura e demanda, assim, das duas partes. Não tinha molecada que queria ver gente tocando pra cacete, assim, desculpa. Sim, não, mas é isso mesmo. Gente pra cacete e sons que não eram tão pop. Então o pessoal do jazz, o pessoal da música instrumental brasileira, o pessoal do metal, do prog. E eu colava em todos esses rolês, assim, e assistia. Eu lembro de ter 14 anos, tá em cima do palco das bandas covers de metal, assim, tipo, cantando os negócios e, tipo... Sabe, tipo, as bandas covers tinha festival de Slayer, de Pantera, de não sei o quê. E eu tava lá no meio, o pessoal me chamava, cantava, descia, blá, blá. Você cantava? Cantava assim, né? Eu canto, mas não canto. Eu fiz muito voz e violão na minha vida. Toquei na Paulista com uma amiga minha que é uma baita cantora, assim, de soul, R&B. Até quando você tocou na Paulista, você lembra? Até que ano? A Paulista eu toquei algumas vezes, mas a gente fazia acústico. Eu vinha pra São Paulo, que ela era de lá, e a gente saía andando pela Paulista com violão. Desplugado, assim, não de domingo, mas tipo dias de semana. Fazia na Paulista tocar, pegava o metrô, ia só pelo prazer de tocar. A gente era jovem, não tinha tanta conta pra pagar, tinha um pouco de tempo livre, dava pra fazer esse tipo de coisa. Aquela história, os boletos começam a chegar, né? E aí a gente tocava repertório tipo Chitãozinho e Chororó dos Estados Unidos, Bon Jovi. Que legal. Então ela fazia voz 1, eu fazia voz 2, a gente pegava várias músicas, ficava abrindo vozes e fazendo esse tipo de coisa. Então essa foi minha escola no canto. Eu cheguei a fazer coral, na época que eu entrei no conservatório de guitarra. Era um conservatório pequeno de bairro, assim, não era tipo um Tatuí da vida. Sim. E aí comecei a fazer guitarra lá e tinha aula de musicalização infantil. Aí tinha flauta doce, que eu queria me matar. Porque, sei lá, queria guitarra. Tipo, Jeff Beck falando, diferente. guitarra,
guitarra é o negócio. Então, Ainda você falou do cara, né? Jeff Beck, não tem... e aí, mas teve coral. E a parte da musicalização teórica foi muito boa, porque me deu uma base no futuro que eu vejo que eu utilizo, mesmo que sem perceber, né? Subconscientemente. E isso do coral foi algo que deu acho que um negócio, assim. Mas eu nunca parei pra estudar canto. Mas você sério. curte cantar? Eu curto, se eu cantasse melhor eu ia curtir mais. Mas tem shows que eu canto. Sim. Nos discos que eu já gravei, que tem voz, tem backing vocals, normalmente eu que faço todos, assim, pelo menos no estúdio, na banda a gente divide. Mas não me considero um vocalista, tipo, lead singer, assim, primeira voz. Se tiver que fazer, eu faço. Participa. Se precisar, eu passo um pano. Sim. Mas, comparado... É que eu, mais uma vez, eu tive muita sorte de tocar sempre com gente muito boa. Especialmente cantoras. Então, é muito discrepante quando você... Quando você quer fazer uma coisa que não vai... Quando você vê a referência ali tão de perto e você tem contato... Porque eu convivi com essas pessoas de dia a dia. E são pessoas, assim, super... Talentosas nisso. Capacitadas. Fala, a Sofia, por exemplo, que a gente toca junto agora, ela é uma prodígia, assim, lá da Baixada, cantando. Eu não conheci, acho que ninguém como ela, com a mesma idade que ela tem, que ela é muito jovem, né? Que idade ela tem? Tem 20, mais ou menos. Acho que é isso, não sei, tem que perguntar pra ela. E ela canta, assim, ela não cantava jazz antes da gente tocar, mas ela tinha uma bagagem, ela me contou, de que a avó dela ouvia jazz quando era criança, e ela estudou canto, assim, estuda até hoje. E aí ela aprendeu o idioma, que a música é um idioma, né? E aí eu chamei ela pra fazer uma participação. A gente foi tocar aqui em São Paulo, numa casa de jazz, e com um amigo meu de Minas Gerais, baixista, que veio pra cá, a gente ia fazer um show especial. Eu falei, vai lá cantar com a gente, aprende umas 4 músicas. E a gente se conheceu, tipo, eu tava fazendo carnaval, inclusive, né? Então assim, eu toco legal, de tudo. Cara. Carnaval, e eu tava tocando axé, em trio elétrico, lá na Baixada, em palco, doideira, assim, 40 mil pessoas pulando, e eu pulando e cantando Ivete, assim. Que legal. Então... músico tem que estar enfrentando... E a gente se conheceu de carnaval, então eu não fazia ideia que ela cantava. Quando eu a vi cantando, eu falei, meu Deus. E eu que tive muito privilégio de cantar com grandes cantoras, tipo, uma baita cantora da Baixada que eu já lancei disco, que foi a Carla Mariani. Aí essa cantora que é uma grande amiga minha que tá em Dublin hoje, que é a Dessa Vanucci, que eu já produzi disco dela também, que pra mim foi a primeira cantora absurda, assim, nível R&B gringo, assim, Whitney Houston, sabe? Assim, sim, estilão, né, de cantar timbre. Muito autêntico também, mas toda aquela bagagem de interpretação. A Gabi Veneziani, que é uma outra cantora de lá, que mora em São Paulo também. A gente chegou a tocar um pouco de jazz manouche junto, e ela improvisa na voz também, a gente fazia duos, assim, que era, tipo, dadas as devidas proporções, tipo uma Vanessa Moreno e um Salomão, uma Ella Fitzgerald e um Joe Pass, tipo, nessa linha de interpretação. Tocava um negócio, ela ia atrás e vice-versa, a gente ia criando na hora, em cima de temas de jazz, João Bosco e coisas assim, tudo bem nessa pegada. E a Sofia veio assim, tipo, nessa linha assim, e quando eu ouvi, ela arrebentou. Arregaça, né? E pela idade ainda é um negócio que a gente fica assim, todo mundo que Caramba, onde vai chegar, né? 20 anos, Ô Ian, absurdo. O que é o jazz, Manouche? Então, rapaz, aí você tá só pra ser, aí você foi pra guitarra, né? Sim. Ele tava na guitarra, e como é que você chegou da Dá uma palhinha, né? Da guitarra pra essa história dessa música Jazz Manouche. Que é cigana, né? Só pra galera que tá assistindo, pra situar, né? Então, que é uma música cigana que é chamada de Gypsy Jazz, né? Isso, jazz, pode ter esses 3 nomes, Jazz Manouche, Gypsy Jazz. O Gypsy jazz, também é aceito. Ou Jazz cigano, sim. Tá. Porque o que acontece? Tem alguma diferença? Mesma coisa. Mesma coisa. São 3 nomenclaturas pra mesma coisa. O Gypsy Jazz o Jazz cigano é só a tradução literal mesmo. Mas fora do país, o que se entende é o mesmo que se entende por aqui. Aqui não se entende tanto porque não tem tanto conhecimento no Brasil. Não é muito difundido, né? Não, Até muito que você nichado. não consegue nem instrumento, né? Pra tocar Aqui você não tem instrumento, você tem que importar. Até teve, eu acho que um luthier que fabricou, mas não sei se fabricar, mas isso foi antes de eu tocar até. Antes de eu começar a entrar aqui. A galera começou a tocar jazz manouche no Brasil no começo dos anos 2000.
Então, assim, Caramba. é bem recente. Só no começo dos Até anos 90, nós nos conhecemos, né? Exato. Tocando, aí depois a gente ficou trocando uma ideia, depois a gente tocou junto, depois a gente ficou trocando uma ideia, ele começou a me falar da música cigana, né? Eu falei, pô, você tem que ir lá no nosso programa. Aí eu falei com o Nando, eu falei, ó, tem um cara que é muito legal pra gente trazer, que ele faz música, ele conhece, tem muito conhecimento desse assunto, e eu achei é um conhecimento até pra gente, mesmo que toca e que conhece, que tá dentro da música, que é uma coisa de, não é tão... Você fala música cigana, você já lembra do Gypsy King. Isso, a todo mundo galera pensa em pensa Gypsy muito King. em Paco, Gypsy King, Paco. pensa em Andaluz. Andaluz. Você pensa na Espanha. Que é essa diferença que você vai contar pra gente Isso, um pouco essas diferenças. tem muita troca, Interferência também, né, talvez, né? mas em pontos específicos, em algumas composições. De forma geral, o que acontece? A gente tem a música cigana, balcânica, belga, francesa ali, leste europeia, mais ou menos muito dos Balcãs, França, né? da França pra direita no máximo, assim. Tá. E a música negra norte-americana, o jazz do começo do século passado, Louis Armstrong. A celta não chega, a música celta não chega a ser considerada uma que não. cigana, não, é Não, celta não. mesmo, bem Celta, específico, celta, né? Tá. E aí o Django Reinhardt, depende do como você quer pronunciar, porque depende do país. Várias, tá. Django. O Django é considerado até hoje um dos maiores guitarristas de jazz e de guitarra mesmo de todos os tempos. O Tony Iommi do Black Sabbath volta a tocar depois que perde os dedos por causa do Django. É bem legal isso. Então o Black Sabbath só existe por causa do Django. Olha É que mesmo, louco, cara. Porque quando ele perde os dedos, ele fica tipo, o que eu faço da minha vida, né? Toca E aí como, né? o dono da fábrica onde ele trabalhava dá um vinil do Django, ó, escuta esse cara aqui, ele toca só com 2 dedos. Porque o Django sofreu um acidente com 18 anos em que ele queimou metade do corpo dele na caravana. Putz. E E era cigano? o Django é cigano mesmo, assim. E aí ele faz essa mescla do som do Louis Armstrong, que é a maior referência dele de jazz, com a música do povo dele e as músicas francesas, os Musette e aquela coisa europeia ali da época. E ele vivia na França, ele era de Ele nasceu na Bélgica, na Bélgica. com a fronteira com a França, assim. Então, ele morre numa cidade que hoje tem um festival, que é o Django Festival. Olha que legal. Que legal, chama cara. Samoa. É nas beiras do Rio Sena. Nossa, que lindo. Isso é legal a gente trazer esses assuntos, porque assim, uma das funções, se não uma das maiores. Uma das maiores. Das né? maiores, né? A gente porque isso aqui vai ficar, né, Sim. na história. E a gente trazer o conteúdo de conhecimento e trazer essas histórias em português. Porque Exatamente. que muitas vezes você vai procurar, você acha, mas você não acha. Você não Eu acha fiz em português. Eu imagino, não sei se eu tô errado. Em Piracicaba tem o nosso Django Festival, né? Ah, em Uma vez Piracicaba. por ano tem. Quando que acontece isso? No Em ano? agosto. Em agosto. E ano que vem eu estarei lá. Ah, que legal. Nesse ano você não participou. Não, esse Quando ano não. que é? Em agosto? Em agosto do ano que vem eu faço meu primeiro show lá no festival oficial. Que legal. Que lugar? cara. Primeira mão, gente. Zé, Fernando, não sei se pode divulgar, mas estamos divulgando. É isso aí, né? Bom, não sei se os caras querem que divulgue. Já não. Agora acho que tá no ar. tá no Jungle Festival aqui em É agosto. o Festival de Jazz Manouche de Piracicaba. Piracicaba. É um festival internacional que acontece num engenho, ó, que virou um centro cultural lá. Que então bacana, tem toda uma hein? questão histórica que eles levantam e um palco, que é um palco duplo, que ele abre pra fora e pra dentro do teatro. Nossa, que show. É muito legal, é na beira do rio, então parece muito, quando você vê as fotos da França, você tem muito essa semelhança, que é na beira do rio, aí tem os shows legal. no Cena meio do do rio. mato, assim, Incrível. o palco, as tendas, e... A gente aprende aqui, a gente entrevistando com nossos convidados, né? É. A gente vai, é uma aula, assim, pra gente da música, dessas histórias. Sim, é uma troca, É uma né? troca, né? E o público, pro público é legal, imagino, tanto quanto pra gente. Sim, eu tô aprendendo muito aqui. E esse Não sei festival, nada de- pra mim, é o festival mais diferente que tem no país. Seja de jazz ou de qualquer gênero. Eu já tive o privilégio de tocar em alguns grandes festivais. Caramba. Você falou como o Gypsy Jazz chega na minha vida, né? Sim. Eu conheço quando eu começo a estudar jazz o Django, porque como ele foi o pioneiro e um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Você pega gravações do final da vida dele, que ele começa tocando violão, e depois, quando vem a guitarra, o som dele na guitarra não tinha distorção na época, você ouve som distorcido, de tão intenso que era o jeito que ele tocava. Caramba. Você tem cara. sons que eu, como alguém que cresceu ouvindo rock, estudando heavy metal desde cedo, eu vejo muita semelhança. Não acho que é algo que foi pensado, mas são timbres e sons e interpretações que você vai ouvir 20 anos depois na guitarra. Só. Interessante. Que Uma louco, galera né? britânica, assim, né?
Jimmy Page, seja um Clapton, mas coisas menos blues, assim, que vão pra um lado um pouco mais, talvez, erudito. Purple, já tem Sim. esse... Que acho que o Gypsy Jazz tem bastante influência da música erudita. Não vou saber dizer compositores, mas música erudita clássica, assim, não Sim. só de violão, mas de piano. Django tinha bastante influência de uma maneira geral. Ravel até, coisas assim, e de outros compositores agora que eu esqueci o nome, tinha um bem... E enfim, aí eu conheço o Django quando eu sou meio adolescente, só que como não existe o violão pra comprar, não existe aulas em português, não existia na época, né? E tinha vídeos em francês, porque alguns em inglês, assim, isso, putz, há o quê? Quase 15 anos atrás. Então, assim, Sim. hoje o YouTube e as coisas são... É outra coisa. Acesso é outro, né? cara? E pode parecer muito perto, né? Mas eu brinco, assim, que quando eu era criança, a internet não era nada ainda. Não tinha YouTube. Só isso. Tinha o YouTube, YouTube é muito, fantástico. Mas né, cara? não tinha o conteúdo. O que tinha de videoaula lá era coisa que você pegava... Como a você inteligência gravava em artificial casa. agora. A inteligência artificial hoje, daqui a 10 anos, Vai ser outra coisa. Ela não tem ainda um volume de informações que ela consegue... daqui a 10 anos você vai colocar lá, eu quero não sei o que, ela já te traz Sim. um hambúrguer no Exatamente. materializar. Exatamente. E aí não tinha. E aí eu sempre ouvi, sempre ficou ali no pé da cabeça, sabe, assim, na cabeceira. Mas aí eu fui tocando outros estilos. Tocava muito rock, metal, neoclassic metal, Jason Becker, que são os discípulos do Malmsteen, assim. Sim. Jason Becker, inclusive, é um dos... Steve Vai, Jason Becker... Você falou mal, mas você já tocou em guitarra escalopada? Já. Já? Gostou? Porque parece um piano, né, cara? Eu Sabe gosto, como é que eu é, gosto de Beto? Les Paul. Você gosta? E super extrato. A super- escalopada funciona, mas eu não... Eu sempre penso assim, se eu pegar uma outra guitarra por aí, eu tenho que estar pronto pra tocar um instrumento mais difícil do que o meu. Então eu tenho que sempre estar numa situação... E a escalopada é mais fácil, né? Exatamente. Bem mais. Então eu tenho... E não curti muito a... Eu também não, batendo cara. na minha mão aqui embaixo, aí... Mas gosto, E aquela por sensação gosto. de você não ter que apertar a corda no meio das traças é muito louco, né, É cara? muito doido. É muito estranho. Mas aí eu cresci tocando Jason Becker, principalmente. Não sei se vocês conhecem o Jason. Não, Jason Becker não. Conhece? Conheço. Ele é Ó, genial, gritou lá, ó. assim. O Rogério aqui, ó. Nosso Produtor de vídeo aí da... O Jason é um gênio, Esqueci. assim, né, da música. Ele teve aquela doença, a mesma doença do... O físico, o Stephen... Stephen Hawking. Ele Hawking. teve a mesma doença que ele, com 19 para 20 anos. Quando ele entrou na banda do David Lee Roth e Ace Van Halen, só que ele já era um virtuoso, assim, ele tocava música erudita, tocava blues, assim, virtuoso de 15 anos, assim, tocando Bach, tocando Mozart, tocando tudo, tocando ao contrário. Cara, mas é uma doença neurológica super grave. E ele realmente evoluiu nessa doença? Quer dizer, não... Então, aí o que Chegou a acontece? Ele gravou os primeiros discos com 17 anos, e aí quando quando eu tinha internet, quando eu tive acesso à internet, eu ficava obcecado pela história dos músicos que eu gostava. Sim. E tudo que eles faziam, até o que eu conseguia ter acesso em português, pelo Sim. menos. E o pouco de inglês que eu sabia. E eu descobri que ele gravou o primeiro disco com 17, tocava aquela música com 17 anos. Nisso eu tinha 15. Eu falei, Vai dar tempo, vai Fala dar assim, eu tenho tempo. 2 anos pra chegar lá. eu tenho 2 Vai dar anos, tempo. pra tentar pelo menos. tentar, E aí eu gravei uns vídeos até, um deles foi pro YouTube. Hoje eu penso nos outros, eu falo, eu era muito perfeccionista, aquilo lá tava bom pra cacete. Tem um amigo meu que tem uma frase que eu não Também, vou conseguir. filho de 2 engenheiros, né? O papai e mãe engenheira, né? Pô, o cara... Mas eu só queria comentar o seguinte, é verdade, acaba sendo... Mas tem um amigo meu que usa uma frase bem inteligente, não é dele a frase, mas ele já citou e eu não vou me lembrar dela agora. Mas em resumo, eu dizer o seguinte, que a gente tá careca de ouvir, mas é sempre bom lembrar, né? É melhor a gente lamentar pelo que não fez do que fez e achou que não ficou bom, errado. Diz que na internet é isso também, né? O negócio é você faz o teu vídeo lá, bota o que você tá fazendo, né? Tá registrando exatamente. e amanhã você vai ver, puta, que mico, o negócio não tava tão bom, né? Porque Mas você era tudo bem, mas pelo menos foi. Você fez, exatamente. Esse é meu lamento, assim, que eu tinha muito vídeo tocando coisa dele, assim, ou tocava e não queria filmar porque não achava que tava bom. Então. Aí hoje eu penso, eu vejo os vídeos Por que eu não foram gravei, pro ar, né? eu falo assim, cara, que sabe? Devia ter gravado mais, Cara, eu né? achava que não Tipo, tava. pode não estar perfeito 100%, Naquela época você era mais inseguro. Hoje você já tem a segurança e você olha, né? Autoconfiança, né? Autoconfiança. E é aquela coisa, pensa, tá gravando um vídeo, cara, eu tô dando play numa câmera no meu quarto aqui, tocando uma música que o cara gravou em vários takes. Num take só.
E tem que sair tudo certo. Sim. Quem acerta tudo num show? E aí quando você começa a tocar na vida, quando você começa a ter mais boas referências e conversar com outros músicos e viver mesmo, você começa a entender que não é tão robótico assim. O negócio, né? E que é orgânico, então faz parte. Mas pro YouTube na época era um negócio assim, que ou você toca 100% de nota ou você tá mal, você é horrível. E que a internet tem esse lado muito negativo, né? Que eu acho que... E aí hoje em dia ficou um negócio muito... Também eu acho da internet, ficou uma coisa muito irreal, muito pasteurizada. Mas eu queria fazer um desafio pra você. Eu não sei se lá o vem. Beto concorda aqui comigo. Você começou, logicamente, na linha do jazz. Não, do rock. Do rock. Não, tô dizendo, perdão. Eu quis dizer o seguinte, você saiu do rock, Foi pro jazz. E do Isso. jazz foi pro gypsy. É que mais ou menos isso. Porque eu ia te sugerir, você dá uma palhinha pra gente do que você lembra que foi a primeira coisa que você começou a curtir, você tocar Eu vou mostrar primeiro som. no Taylor. Tá bom. Que aí Você não vai come- exigir você começou com não vai ter viol- o som tão gypsy, né? Até porque você começou com um violão normal. Exatamente. Porque não tinha aquele violão que tá ali do e aí lado. eu tinha um violão de aço normal, desses que eu ganhei de 15 anos, foi tipo, violão. Eu vi um filme que o cara tocava... Ah, aquele filme, putz, aqui no Garoto, né? eu acho que é August Rush. Ali dava uma exagerada, mas tudo Sim, bem, né? Mas a pessoa que dublava ele era fenomenal. Fenomenal, assim, ele, né? E aí eu fiquei apaixonado por isso. Afinação dropada, É. reverb, harmônicos. E aí, enfim, meu contato com o acústico, acho que eu sempre gostei de som acústico, desde cedo. Acho que por isso minha Aí você falou do lance da viola. minha frustração com a música erudita do primeiro professor foi porque eu adoro o som de violão erudito, especificamente. Nylon erudito é um negócio que eu acho... É lindo, né? Você Paganini. Eu Você ouvia não Paganini quando tinha tem 13 anos. o- Tá o- tentando lindo, tirar cara. de ouvido. O teu lado É bom, o lindo, lado é ruim, difícil. tudo. O lado ruim é que se ele tivesse te falando que não era som de vela, você seria um grande violonista erudito. É. O lado bom lado é que se bom. não fosse isso, você não tocaria Gypsy Jazz. Provavelmente. Music. Exatamente. Então, assim, tem os nunca pontos sabe o positivos caminho. e negativos. A gente nunca sabe o caminho. E... Bom, e aí, enfim, aí eu conheço jazz estudando harmonia, estudando esse tipo de coisa, que é uma coisa meio que um rito de passagem. Tinha um professor que é o Luiz Oliveira, lá na Baixada, que é, assim, o melhor professor de guitarra e música que existe depois do Mozart Mello, pra mim. O Mozart Mello é um fera, né? Ele fez Mozart- aula com o Mozart Mello, inclusive. Ah, é? Eu lembro que na época ele fazia É aula. o cara que tá nesse Ele tinha aula com Caramba, o Mozart cara. Mello. 2 semanas depois ele me passava o material. Ah, que Que era legal. assim, eu era, tipo... A gente chegou a ter escola de música junto. Lutadores, então, né? É mais ou menos que nem querer ter loja aqui da O Taylor. Luiz o Luiz Oliveira, quem quiser conhecer o trabalho dele como aulas, conhece o meu também, mas... Então, depois você vai falar um pouquinho, não vai esquecer do mas Luiz Oliveira, do ele- teu, Mas pode achar o trabalho dele lá, que eu recomendo assim. Mas ele só dá aula na Baixada, é isso? É online. A gente Online, criou um cara? instituto lá, um instituto online de guitarra. Aí, conforme a vida foi indo, a gente meio que desatou os nós de profissionais, assim, do instituto. Por questões de agenda, principalmente. Comecei a viajar muito, começou a ficar um negócio meio complicado de se manter. Não é porque ter uma escola junto, ser um co-coordenador exige muita... Tem que estar o tempo inteiro lá. Você tem que estar, tipo, muito, muito junto, assim. Então é melhor você... do que começar a ter muito atrito, né? Esse tipo de coisa. E terminar as coisas de uma forma tranquila. Mas é um músico fenomenal, o trabalho autoral dele, o trabalho didático dele, assim. A gente teve um instituto especializado só em guitarra e violão. E Mas fica o convite nosso, né, Beto? Se ele quiser vir participar do programa um dia, batendo um papo Claro, com a gente, vai ser um prazer. E aí, bom. E aí, nesses estudos, a gente, na minha visão, tem uma visão muito até preconceituosa de que jazz é uma música sofisticada. Ou muita improvisação, que é inaudível pra e não muita que não gente. seja sofisticado, Sim. mas numa questão de em detrimento dos outros gêneros musicais. E eu não gosto dessa conotação, por isso que eu ressalto isso, mas é uma música sofisticada, mas eu acho que até uma moda de viola pode ser sofisticada se você Exato. parar pra de deixar de ter um preconceito. De onde Sim. vem? Vem do campo, por isso é menos? Não. Tem 3 acordes, por isso é menos? Não. Mas qual que é a profundidade? Porque a gente tá falando de arte, não de Claro. ciência. O que é sofisticado, às vezes você pode não te tocar. O que é sofisticado? Sei lá, mexuga. Extremamente sofisticado. Extremamente ritmamente, que intrínseco, não sei lá, 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 lá. Se não te toca, não vale de nada. Não vale. É, porque... Mas, por exemplo, pode me tocar, pode não te tocar, pode tocar. Então, o valor, eu acho que é algo, assim, o gosto, a gente discute, mas o valor não, subjetivo. sabe? Porque tem uma coisa que eu sempre tenho como referência, que tem aquela coisa que é impressionante e a coisa que é emocionante. Às vezes você pode impressionar com 300 mil notas, com uma coisa que, claro, a gente percebe que houve um estudo, houve uma
houve uma dedicação, e isso tem um valor, só que muitas vezes tudo aquilo não tá emocionando. Aí vem um cara que dá 2 notas e faz você chorar. Então, o que é o quê? O que é sofisticado? É o que você tá falando, né? É uma questão de pontos de vista, né? Eu gosto muito de uma frase do Jacob Collier, sabe? Sim, sim. Ele fala assim, você só sabe o que é muita nota a partir do momento que você faz muita nota. E aí você vai saber o que é, como utilizar aquilo, porque tudo é uma ferramenta. Assim como tocar pouca nota, é uma ferramenta, mas pode ser, que nem você falou, eu acho que tudo é muito válido e ao mesmo tempo não, na música. Se eu vi Beatles, por exemplo, que são poucas notas, muitas músicas com poucas notas, mas são geniais. Eu já não gosto, acredita? Eu não gosto, eu não gosto tipo de gosto, não acho ruim. A música, Mas é uma referência não me toca, quase que mundial, né? Exatamente, mas o Beatles não conversa, essa palavra, o Beatles não conversa comigo. Com você, tá. Mas eu acho bom. Tipo, por exemplo, tem um guitarrista de Gypsy Jazz, que é o maior do planeta, assim, hoje em dia, que é o Birelli Lagrene. Ele tocou com o Jaco Pastorius, tocou com todo mundo do jazz também, já teve fusion, rock, lá. Ele tem uma versão de Something no disco deles, que é maravilhosa. Eu prefiro mais a dele do que a dos Beatles, por gosto. Mas ele pegou a versão dos Beatles. E aí, é uma referência. E aí o cara vai lá e transforma. E eu tenho uma teoria pra mim, que eu acho que Beatles, eles têm muitas boas composições pra se fazer versão. Que todas as versões de música dos Beatles eu adoro. As originais nunca me bateu tanto, assim. Então, mas muito louco, né? Mas é interessante você falar isso, porque, por exemplo, é o que você tá falando de versão, né? Mas a base melódica, né? O que o cara criou ali com poucas notas, ou diga, a música em si, os caras eram moleques. Tem isso também. Foi com poucas notas, mas a sofisticação e talvez a leitura através de uma nova, né? Mas eu acho que mesmo os Beatles têm coisa muito, muito genial, assim. Tem uma música deles, eu não vou saber o nome, mas os Beatles com arranjo de vozes. É um negócio que é sofisticadíssimo. Eles, quando você pega Eagles, por exemplo, que é maravilhoso o vocal dos caras. A composição pode ser. Mas o que mais tem além disso? Porque às vezes você tem a sessão rítmica tranquila. Mas, por exemplo, Beatles abrindo voz é um negócio de outro mundo. Eu acho lindo. Tem uma música deles que acho que é só voz. Uma vez eu vi uns amigos meus gravando um cover. Eu falei, de quem é essa música? Ele falou, é Beatles. Eu falei, cara, que música é essa? E é incrível, eu acho linda. Essa música eu gosto pra caramba. Então, tem algumas que são muito geniais. Exatamente. E o que você falou agora, por exemplo, você toca uma determinada nota, você pega um Mozart Mello, ou o teu professor que você comentou, Luiz... Oliveira? Foi um dos... Esse cara vai falar do harmônico que ele tá ouvindo, que tá produzindo, aí vai longe, né? Vai longe, né? Você tem, eu acho que existem formas da gente valorizar tudo. Cara, se eu quiser teorizar sobre esse Ré maior aqui, dá pra teorizar pra ele pra sempre. Ficar o dia inteiro falando de Ré maior. Um acorde mais, sei lá, dá pra teorizar pra ele pra sempre. Qual tem mais valor? Depende. Depende Às vezes esse vai ter mais, dependendo do contexto. Esse vai ter mais, dependendo do contexto. Se eu for tocar, enfim. E eu gosto de muitos gêneros musicais e eu gosto de não ter... barreiras, né? Não se limitar, né? Nessa... Se a gente coloca eu não acho que existe melhor e pior. Eu acho que certo. Acho que isso é uma construção Se a gente coloca os limites, a gente tá reduzindo a nossa possibilidade A gente tinha um quadro na escola que era Always think outside the box. Exato. Você pensar fora da caixinha, né? Se alguém tá pensando de um jeito, você tem que pensar de um jeito que não te fecha. E aí o jazz, o que eu comecei tocando de jazz foi bebop. Eu gosto muito de Charlie Parker. Charlie Parker, nossa, Coltrane. Os dois, né? Mas principalmente Charlie Parker eu estudei bastante porque eu tinha o omnibook dele, que é tipo um livro de partitura. E aí eu aproveitava pra treinar um pouco de partitura. E minha leitura é muito ruim à primeira vista, assim. Eu sei ler pra me virar e gosto do meu ouvido. Sim, que é o que atrapalha a gente às vezes, né? O ouvido deixa a gente mais preguiçoso pra ler, né? Mas a música é ouvida, né? Então, ouvir. Assim, se eu vou fazer uma jam, por exemplo, que nem aquele dia lá. Que a gente fez lá. Se eu não sei ler, mas eu sei ouvir, eu me viro. Você viu a aula a gente teve uma entrevista com o Sandro Reich, né? O Sandro Reich, então, o Sandro Reich fala, desculpa. Fala já. O Sandro Reich fala... ouvir, cantar e tocar. Então essa é a tese. Não, porque é exatamente o que ele tá falando, e aquele dia na Jam, que é só para que a gente falou antes do programa, mas esse cara ele pegou uma guitarra de canhoto, só tinha uma guitarra, porque a gente tava num lugar, a galera foi embora, sobrou a guitarra do dono do rolê, que é um bar, né, o Subit, que aí o Heitor tinha a guitarra dele, ele é canhoto, e a guitarra ficou lá, então ficou a galera no piano, no baixo, todo mundo, brincando ali. Aí a guitarra
faltava alguém. Aí, putz, só tem a guitarra de canhoto. Aí ele pegou a guitarra de canhoto. E falei, foi e tocou. Mas você é canhoto? Ele não. E aí saiu tocando a guitarra de canhoto que teoria que você vai ter nessa hora? Não, isso que eu meu te falo. ouvido e prática. Você tem um instrumento ao contrário. Eu fiz uns cálculos matemáticos ali na hora, vou ser bem honesto. Porque, pô, tá tudo invertido Porque as cordas. assim que você começa a pensar logicamente, eu começo a pensar nos shapes, tá? Fazer um acorde aqui vai ser assim, não assim, né? Fazer ao power contrário, chord, por exemplo, né? aqui. Aí eu tenho esse raciocínio lógico um pouco assim, que me ajuda. Mas tem que ser rápido, né? Tem que ser um pouquinho. Tem que ser bem aí rápido. você Mas na hora que você vai solar, viu que uma hora você ficou solando com a guitarra, aí você tá solando com a guitarra invertida, aí não tem muito como... Mas isso é um negócio que eu falo pros meus alunos até. Começa na sua zona de conforto. E aí você vai saindo aos poucos. É isso, eu pegava, um shape. Uma região aqui, essa corda, esse daqui eu tenho que fazer isso. Aí começa a explorar aquele som. Você começa a explorar aquele som, tipo, eu tô pensando na guitarra ao contrário aqui, né? Mas, enfim. Puta, agora meu cérebro tá pensando na guitarra de canhoto. Normal, Deixa eu voltar, tá. Então você sabe tocar isso. Trechinho da pentatônica. Eu falei, eu sei tocar isso daqui, como é que fica o som? Começava a soar ao contrário, por exemplo. Caraca. E aí eu comecei a entender a lógica. Meu dedo tinha que ir pra tal lugar pra ficar agudo. Porque eu penso, vai pra baixo, fica agudo. Não, lá vai pra baixo, fica grave. Porque é uma guitarra de canhoto. ao contrário. E aí aos pouquinhos você vai assim. E aí exige bastante atenção e eu acho que essa calma, que é um negócio que atrapalha no aprendizado e nessas situações, que você respirar. E a ansiedade é um negócio que... Ansiedade já trabalha pra caramba. Trabalha bastante. Mas enfim, voltando na pergunta do jazz, aí eu comecei ouvindo Charlie Parker, tocando... Se quiser baixar o mic um pouquinho, deixa ele na minha altura. É isso, aí vai te ouvir bem. Aí, vamos ver se vai sair. Esqueci. E blues, jazz, assim, esse tipo de coisa, e tirava. Bom demais. Os solos, tocava os solos na íntegra, essas coisas assim, que eu acho que é o caminho quando você está aprendendo linguagem. Você tem que tirar nota por nota, de preferência de ouvido. Você tirou no papel, você decora e aí vai tocar a nota por... Sim. E aí você decora e vai tocar nota por nota e reduz a velocidade. Tem YouTube hoje que dá pra fazer isso. Reduz a velocidade, toca mais lento, toca mais rápido. Ouve todas as interpretações, porque aí você consegue fazer um processo que a galera fazia naturalmente 100 anos atrás, mais ou menos, né? Porque quando essa galera começou a tocar. Não tinha nada, não tinha referência. Isso que eu penso. Como é que os caras tocavam tão bem numa época com tão pouca tecnologia, né? Eu tenho um metrônomo no meu celular que eu dou play, ele vai subindo sozinho os BPM. Então eu estabeleço 4 compassos. Eu vou tocar uma frase de 4 compassos e ele no próximo compasso ele sobe um BPM. Então pra eu treinar técnica e mecânica, isso é maravilhoso. Eu largo ele lá e fico horas fazendo isso e é uma forma de evoluir mecânica muito fácil, né? Do que você ficar lá sem metrônomo tocando, às vezes com o tempo errado ou sem, vamos colocar assim, sem um limite. Alguém te falando onde tá e você vai subindo. Então o metrônomo é maravilhoso para isso. Não só para você tocar com ele, mas para você estudar mecânica, estudar técnica. Ele te põe na régua, né? Sim. E a hora que você vai tocar, enfim. E eu penso sempre nisso, como é que os caras falam? A única forma de eu chegar perto de uma interpretação natural disso daqui é tocando muito junto com as gravações, ou com outros músicos muito melhores que eu, que esse é o lance, você sempre seja o pior aluno da sala. tenha sempre pessoas muito melhores que você na banda que você vai tocar de preferência. Aquela velha história, você aprende só com quem faz mais que você, ou melhor. Aí quando você tem o seu trabalho, sim, é interessante você ser o melhor na banda também, dependendo, ou um dos, porque é o seu trabalho, ou se todo mundo é muito bom, aí é maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu gosto muito de não ser o melhor aluno na banda que eu estou, porque isso me faz ver novas coisas e aprender coisas novas. Sim. Então... E aí cresci tocando esse tipo de coisa. E como é que você chega como é que você chegou no Gypsy? Então, eu já ouvia, só que não tinha o instrumento. Você ouvia, já sabia o que era? Já ouvia discos, já via festival. Você falou do Django, lá o Django. Ouvia tudo. O Django que é o Minor Singer.
quero Imagina. descer a mão aqui. Esse é um trecho do solo, né? Do Minor Sim, Swing clássico. sim. E aí eu via isso, você devia saber tocar alguma coisa ou outra, assim, mas nunca tinha pego pra estudar. E aí tive banda de blues, tive banda de country, tive banda de rock, tudo trabalho autoral. Sempre toquei música autoral, desde que eu peguei o violão, a guitarra, eu componho. Olha que legal, Você né? compõe tanto a música, mas Compõe tudo. a letra também. Letra, bateria, piano, Pô, que legal, teclado. cara. E tecnologia, né? Então tem programa que dá pra escrever, tipo Guitar Pro. Ah, o Guitar Pro você Eu usa. escrevo tudo, assim, linha de baixo, de batera, de piano, blá, blá. Se vai ter alguém pra tocar, mando. Se vai ter algum produtor que vai fazer com instrumento virtual, mando. Eu tenho uns sons de quando eu tinha uns... Compus na adolescência e gravei no final da adolescência, assim, com uns 18. Que é de fusion, assim, instrumental, guitarra bem nessa pegada de Jason Becker, Guthrie Govan, e Shredder, assim, né, com uns temas bonitos, Satriani, Steve Vai. Fui muito fã do Steve Vai, tocava músicas do Steve Vai quando eu tinha 15 anos. Primeiro show que eu fiz ao vivo foi tocando Steve Vai, esse tipo de coisa. Nossa, que legal, cara. E Mas você nunca teve uma Pia ou uma Ibanez lá, daquelas lá, né? não, já toquei, mas eu tive só uma, qual que era? Tem uma LTD do Kirk Hammett, porque eu era ficcionado pelo Metallica, eu tocava tudo do Metallica adolescente, assim, mas 13, 14 anos. Nessa época que você tava com Angra também, não? Tava curtindo O Angra? Angra eu conheço com 10 anos, e aí é tipo, caraca, dá pra fazer muita nota no instrumento, então... Rebirth, né? Eu vi Rebirth com um professor meu e acabou. E ele mentiu pra mim, falou que eu conseguiria tocar Rebirth em um mês. E eu adoro essa mentira até hoje porque me fez acreditar que era possível. E aí você conseguiu fazer em um Não. mês. Não, porque eu não sabia estudar. Entendi. Esse é um ponto. O como você estuda. Se tivesse esse apetrecho de metrônomo, de como estudar, aí talvez eu tivesse conseguido. Que eu acho sim que é possível. Se você... Tinha tempo livre. Sim. Se tivesse um método mais adequado de estudo, aí eu acho que sim, porque você tem tempo livre. Você tem... Quando eu era adolescente, eu tocava 10 horas por dia. Então... Como você brincou antes, né? Não tinha os boletos, não tinha as contas chegando, ainda dava tempo de... E aí é isso, né? E aí o Gypsy Jazz, em 2014... Quando foi a pandemia? 2020. Começou, né? Abril de 2020. Não, 2014 eu entro numa banda de rock. Aí, enfim, só pra continuar a trajetória rapidinho. Eu entrei nessa banda de rock e a gente falou de trabalho autoral. Aí com eles eu lancei um disco em 2020, mas eu entrei na banda no final de 2014. Em 2015 a gente toca no Rock in Rio, começa a gravar o primeiro disco, que legal, faz um monte de cara. coisa. Tocaram até no uma Rio. banda autoral chamada Erodelia, lá de Santos. Uma banda muito boa. A banda já era muito boa antes de eu entrar. E ficou muito melhor depois de mim. Claro, pô. Com certeza que Não, mentira, mas a gente teve a melhor formação da banda nesses 5 anos de banda, assim, e todo mundo vai concordar da banda, que foi uma formação muito boa, todo mundo excelente. Então repete pra galera poder procurar. Como é que é o nome da banda? Erodelia. 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 Isso, como se fala. Erodelia. E você acha no Spotify, no YouTube, Tá, você vai achar clipe, tem clipe com o Zé do Caixão até, quando ele tá vivo. Tem o disco que eu lancei, a gente tem uns singles nesse meio tempo, eles lançaram o disco em 2014, logo antes de eu entrar. Tá. Que... Aí a gente grava um disco nesse tempo. Como banda independente é muito difícil gravar. Juntar verba e gravar é caro pra caramba, né? E produzir tudo a gente fazendo. A gente gravar bem feito. Gravar bem feito. A gente grava num baita estúdio lá em Santos, que é o Playhack, que é do guitarrista do Garage Fuzz hoje, que é o Nando Baceto. Tá. E que foi do Charlie Brown, Cajamanga, toca um monte de gente, um baita produtor, um baita amigo. E eu gravo tudo com ele desde então. Até os trabalhos de jazz. Porque a gente criou uma sinergia, uma amizade, assim, muito boa. A galera disse que só ele pra me aguentar mesmo. Quando eu tô no estúdio, eu sou muito meticuloso e dá certo. E a gente gravou esse disco, lançou em 2020 só, bem na semana da pandemia. Então deu um... Putz. Deu uma lascada. Então, aí a gente fez o trabalho, fiz toda uma campanha online, escrevi toda a programação online de divulgação. Fizemos uma festa de lançamento depois, quando abriu. Aí foi bem legal. Mas a banda tá meio em hiato, assim, porque o batera saiu, por questões pessoais dele mesmo, assim, e aí o baixista também, coisas de banda. Banda, quando você trabalha com mais de muitas pessoas... Cada um tem sua prioridade. Coisa mais... E aí é onde entra o Gypsy Jazz, porque o Gypsy Jazz vem com o meu trabalho solo, que é onde eu penso, eu não quero depender de ninguém pra fazer nada. E eu já tinha isso. E em 2018, eu toquei num festival de jazz em Santos, com uma banda de blues jazz que eu tinha lá, e o produtor do festival falou, amanhã Jazz Manouche com Juliana Nogueira,
que é uma cantora aqui de São Paulo, que era a Ju Nogueira, o Bina Coquet e o Nando Vicêncio. Vicêncio. E que são grandes amigos. E a Gil me ajudou a comprar este violão aqui. Sim. Vamos mostrar esse violão. Vou mostrar pra galera. Que é este violão que foi do Nando. Você quase não usou ele, inclusive, né? Dá pra ver, né? Deixa eu botar ele em cena. Vamos falar desse violão. E aí- Só uma. Desculpa te. Eu queria que você falasse desse violão, se você me permite, né? Claro. Você me contou nos bastidores aí, que nos contou, né? Que é francês. E que eu acho que legal também você falar um pouco dessa coisa dos estilos ciganos. Que você já me contou numa outra oportunidade. Eu acho legal trazer esse tipo de conteúdo para as pessoas que têm uns estilos, porque a gente falou até mais, você fala em cigano, você pensa em Paco de Lucia, pensa em Gypsy King, que é uma coisa mais comercial, da né? Lucia, né? É mais assim, né? Mais rumbado. E o som é muito louco desse violão, é totalmente diferente. Você vê a boquinha de acesso da A acústica boquinha dele. dele é pequenininha. Você tem ele uma... tem dois tipos de boca. Ele tem essa boca oval Sim. e ele tem uma boca em D, que é uma boca assim, ó. Ah, eu já vi. Que é um Eu já vi pouquinho maior. também. Que é mais tradicionalmente usado para base, mas não é uma regra. Não é Ele uma tem um som regra. um pouco mais grave. Por Tá. exemplo, compara só... Então, Sim. Não sei se a galera vai perceber, né? Mas você perde... mas você sente que sim. fica um pouco mais agudo quando Mais tá agudo, aqui. é. Porque o meu tem esse retorno. Esse retorno E aí, abertura. por consequência, ele tem um pouco mais de grave. Por Sim. exemplo, se eu toco a casa 7, se eu tampo, aqui não vai dar pra tampar. É, lógico. Ela ressoa menos, por exemplo. Eu sinto que o Si aqui ressoa muito quando isso daqui tá aberto. Entendi. E ele é um violão francês específico para Jazz Manouche. jazz manouche. Esse violão, assim, a história é a seguinte. Alguém comprou na França de um cigano, trouxe pro Brasil, passou na mão de uma galera, foi muito judiado o violão. Sim. E aí tava com o Nando, e aí eu conheci a Gil. Que não sou eu, né? Que não é o Nando. Não, é o Nando Vicêncio, baixista aqui de São Paulo, um baita baixista, puta música. Sim. E aí eu vi o show dele com a Juliana Nogueira, em Santos, na Pinacoteca, com o Bina Coquet, que é um baita violonista também. E aí fui tietar eles depois, tipo, Legal, usado cara. com o show de jazz manouche e tal. E aí fui tietar, o Bina falou assim, pega meu violão. Sai fora. Eu fiquei tipo... E largou, cara? Largou, um violão caríssimo, bom pra cacete, assim. E largou o violão comigo, e aí eu fiquei tocando, e foi falar com a galera, sei lá, né? Aham. Ele é muito tranquilo, muito gente boa, assim. Isso tem a ver com o jazz manouche também, esse relax. Ele cedeu porque ele sentiu que você estava ligado Sei lá, no som. eu falei, Ele... pô, eu posso ver, eu queria ver, não queria nem tocar. Mas ele te ouviu tocando. Não lembro. Nem lembra, tá? Mas aí eu fiz uma jam com a Gil no backstage da Pinacoteca lá de Santos. Aí o produtor até filmou e tal. E a gente virou amigo, principalmente eu e ela. Porque assim, deu muito link nós dois, assim. Sim. Era uma baita cantora, improvisa. E eu fiquei hipnotizado com ela no show. Fiquei assim, mano, essa mulher é surreal. O que é isso que eu tô vendo? Nunca vi isso na minha vida. Cantar. E a gente ficou muito amigo. E aí passa esse tempo, ela fala, o Nando tá vendendo um violão. Vai lá, eles tocavam no Menoteca aqui em São Paulo. Vai lá testar, de repente, pra você comprar, né, se você quiser. Aí eu fui lá, testei o violão e tal. Aí, beleza. Aí ela falou assim, só que eu não tenho grana pra comprar, não sei o que. Ela falou assim, eu te ajudo. Aí a gente fez um esquema, ela me ajudou. Depois eu paguei ela. Aham. E eu tenho esse violão graças a ela, assim. Te ajudou na época. Mas só entender um pouquinho a história. Ele te emprestou na hora esse violão pra você tocar? Não, era um outro. Era um outro, Que era... do Bina. Esse não tava no rolê. Ah, tá. Esse aqui depois você adquiriu. Tá. E esse violão tá muito bonito no sentido. Assim, me parece que o headstock dele tem uma madeira muito legal. A ponte com certeza ali é ébano. Você vê a qualidade dessa madeira aí, ó, que tá fazendo a pontezinha, isso é ébano. Tá. Então é bem legal, um violão bem diferente, né? E tem aquela outra parte. A ponte ali, que é A ponte é uma ponte bem diferente. O cordal, né? O cordal Eu é... não sei te dizer as madeiras dele. Essas cordas eu de nunca cima... vi essa ponte, esse cordal assim, desse... Não, é totalmente desse jeito, estiloso. É O bem... que ele lembra, a galera fala, é que é um bandolim grande. Um bandolim gigantesco. E quando eu toco aqui, ó, por exemplo... Embora não tenha todas as cordas. Ele tem um timbre de bandolim, né? As agudas você consegue... Essa não tem emular corda samba. dupla, mas ela... O timbre chega ali. Chega lá, tocar samba, se você quiser fazer uns negócios aqui, fica muito parecido. Fica muito legal. Parece até uns cavaquinhos aí no final, né? Essas três cordas de cima, você falou Savarez, né? Mas parece até Thomas Tick, mas não é, né? Não, é Savarez. Savarez, né? Savarez de Gypsy Jazz, especificamente.
As de baixo também normalmente são cordas específicas de Gypsy Jazz, né? Então as cordas são de Gypsy Jazz. São cordas de Gypsy Jazz. Aí tem algumas marcas, tipo a Savarez, a Gali Strings, a Daddario faz também. Se você põe corda normal de violão, não funciona. Ou Funciona, mas não... não fica o timbre. A Daddario tem no Brasil essas cordas. Acho que só gente que compra e vende, assim. Entendi. Importa e vende. É que é um instrumento que nem guitarra portuguesa. Né? Eu vejo um Marcelo, que é meu amigo, ele toca a guitarra portuguesa e tal, e toda vez que ele vai comprar, você tem que trazer ou de Portugal, Sim. ou você tem que comprar da Canário, que é uma corda bem inferior e não dá o timbre. Então esses instrumentos assim específicos que são não são muito utilizados no Brasil, não é difícil de você conseguir, né? Exatamente. Aí esse violão ele tá muito judiado. A galera fala que é outro instrumento hoje. Porque eu fiquei com uma tendinite desgraçada de tocar ele, porque aí vem algumas coisas. E eu vou agradecer muito a Nayara, que é a Nayara Daisy, luthier aqui de São Paulo. Luthier. Ela constrói instrumento, tem a oficina dela aqui em Perdizes. Ela é sensacional, uma amigona querida. E uma das poucas que se interessa pelo manouche, assim. Ou que talvez conheça, porque é um gênero muito nichado. A gente ficou amigo de Instagram, fui visitar, a gente foi pro festival junto. Virou, tipo, todo mundo do manouche virou uma família, porque o que acontece? A cultura cigana, pelo menos desse lado, é muito familiar. Esse familiar no sentido de união. Esse ano no festival veio um dos maiores músicos ciganos do mundo, que é o Paulo Schaefer. E a gente... Da onde ele é? Da Holanda. Nossa, que legal, cara. E veio com o trio dele. E aí o que acontece? Ele se apresentou em São Paulo. Em Piracicaba. Piracicaba no festival. Teve workshop na EMESP também, tiveram algumas coisas em São Paulo. Que o festival ele se expande, ele tem os 2 dias principais, Piracicaba, depois São Paulo, Curitiba, tem umas coisas assim, bem legal. Envolve só música ou envolve também dança? Mais música. Apresentação, mais música mesmo. Às vezes tem a galera que faz Lindy Hop, que é um tipo de dança típica dos anos 30. É uma dança de origem negra até, que ficou popular com o jazz. E a galera dança ao som do jazz swing, que é esse... Mas de big band, você vai ver, né? Os caras tocavam big band, você tem aquele... O Gypsy Jazz parece isso na levada, mas tem muitas características, né? Então, assim, esse violão, ela que colocou essas tarraxas aqui, que eu tava com umas tarraxas horríveis. Sim. E aí, eu fui lá um dia, a gente tava assim, eu falei, você não tem umas tarraxas aí, não? Melhor. É legal aí. Mas ele é fabricado na França, esse violão? Na teoria, é. Agora, por Ele quem? não sabe, não, é porque... É tão não cigano sabe. que a gente não sabe. Não tem nenhum selo, Tem nada. um Selmer Selmer aqui, só que se fosse um Selmer ia ter custado um carro. Mas vai saber, hein? Porque o Selmer é o Django, né? O que o Django usava. Mas às vezes você tem um instrumento que você pensa, que você não sabe o valor, você vai ver, o instrumento vale uma grana. Pode ser, mas tem um selo da Selmer aqui que é colado mesmo, dá pra ver o recorte. Alguém que deve ter pego o violão depois, falou, vou colar aqui pra ficar bonito. Pra ficar bonito. Mas aí eu pedi pro outro entalhar aqui o meu logo. Ah, que legal, o O violão é Y. meu. É lógico. Tem um logo que eu usava nos vídeos, nos clipes desde adolescente, que é tipo meu Y com headstock, assim. Bem legal. E uma clave de Y, mais ou menos. Claves Y. E porque eu tenho um negócio com instrumento, né? Que todos os instrumentos que eu tenho eu nunca pensei em vender. A gente quando tem não quer. E esse é um deles. Mesmo que eu arranje outros, o que eu acho muito difícil também, porque eu me apego muito ao instrumento. A não ser que seja uma qualidade muito É um filho, né, cara? superior, assim, vai ser um negócio que... É onde você faz o som, né? Onde você tá tirando o teu som. E eu já toquei nos violões de manouche animais, assim, animais mesmo. Assim, que fala, caraca. E eu penso, como é que eu deixo o meu mais próximo? Eu penso nisso, ao invés de comprar outro. Mas fatalmente o que acontece é que no mundo dos violões, eu posso falar aqui, porque eu até mencionando, né, Beto, a gente está aqui na loja da WMS Brasil, com o apoio da Taylor. Você conheceu a Taylor hoje um pouquinho melhor comigo antes aqui do fenomenal, né? Fenomenal. Eu nunca vi uma construção e uma ciência de violão assim, acústica tão sofisticada. Totalmente mas o que acontece? Mesmo uma Taylor sendo o que você como músico sabe disso. Você tem que ter um violão que você vai tirar um som gypsy, você vai ter que ter um violão com uma característica sonora para quem vai tocar um erudito no nylon, que de repente a sua preferência não vai ser um Taylor, vai ser um outro violão, uma outra marca, de um luthier como Samuel Carvalho. A Taylor tem suas especificidades. Exato, com todo instrumento. Então, assim, o que eu queria, só para finalizar, assim, dizer o seguinte: às vezes você não vai se desfazer desse, mas o músico, ele tem que entender que, isso eu não estou falando para você, eu falo de forma geral, né?
eu como robista, não sou nem profissional da área, hein? Eu entendo que para gerar um som e produzir aquilo que eu quero ouvir do que eu estou fazendo, cada instrumento vai ter uma sonoridade e tal. Então, se você não quiser se desfazer, maravilha. E eu acho que é o caminho. Minha opinião, modesta opinião. Porém, a aquisição e explorar novos sons e instrumentos, formatos, madeiras, composições, é a vida de um músico. Tocar, você tem que experimentar, cara. Acho tem que um instrumento e comprar, né? te leva para outros caminhos. Eu tocando aquele violão. Qual deles? Esse daqui. Esse é o Academia. Você leva para outros sons, me dá Então, outras ideias. Esse daqui já me... Exatamente, cara. E aí, por exemplo, o Manute... O que você faz aqui, você não vai fazer lá, cara. Esse aqui te traz ideia que... Esse violão, pra tocar esse violão, tem uma pegada específica, tem um jeito de palhetar específico. Você sempre palheta começando pra baixo, você nunca começa palhetando pra cima, independente do que você tá fazendo. Você não vai fazer alternar, né? Não, você alterna, mas você não tem sweep pra cima. Sweep pra cima, tá. Você pode fazer. Dá uma Mas, demonstração aí pra gente. Palhetando pra cima, aqui não. Então, Sim. Você faz isso. Faz a diferença. Claro que você vai fazer uma frase rápida, você pode, mas não tem muito na linguagem. Porque é um gênero acústico, a princípio. Então, o que a gente quer? A gente quer volume. Então, você começa palhetando pra baixo, pra você ter volume. Você ter ataque, né? Então, por exemplo, o mais comum é 3 notas por corda, pra dar esse exemplo. Que você poderia fazer, tipo, vai baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, que você faz um alternado eterno. Sim. Mas você faz baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima. Então você faz, tipo, você tem baixo, 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 em sequência, assim, né? Pra descer, tranquilo. E pra subir tem isso. Aí você tem muitas frases que você tem que pular, fazer 2 cordas ou 3 paletando pra baixo, subindo. Que é totalmente não ortodoxo quando se toca guitarra ou violão paletado. Sim. Tipo, sei lá. Tô paletando. Paletei tudo pra baixo. Porque você tá subindo. Então eu tô fazendo, tipo, baixo, 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 baixo. Caramba. E isso faz diferença no som. Sim. Você podia tocar até pra gente fazer uma, né? Você podia, acho que falar pra gente, estamos chegando já, né? A gente já tá do final. No tempo, só dar um exemplo assim pra gente entender a diferença do que a gente, da pergunta que eu tinha feito, que era são 3 tipos de gênero cigano, né? Como é que se divide a música cigana? Como é que é assim, os estilos? Quais são os estilos? Eu posso falar um pouco do jazz manouche, tem mais propriedade. Mas a grande confusão é com o andaluz, com a galera espanhola, com os flamencos. Mas tá dentro desse não tá dentro desse gênero. Não tá dentro do gypsy jazz, tem influência porque é cigano também. Mas é cigano, também é cigano. Isso, mas por exemplo, vou tocar algumas coisas aqui, vai facilitar a vida. Isso, legal. Só pra gente... Por exemplo, levada de gypsy jazz é esse daqui, tradicionalmente. Vou tocar vários andamentos. Uma balada. Isso é uma música minha. Tá. Por exemplo. Uma música mais rápida. Essa é outra música minha que já é um andamento rápido. Aí você tem o swing. Isso daí é o gypsy... Não, é um... Tudo gypsy jazz. Tá. E aí um andamento mais swingado, que a gente fala, que Tá. vem do swing jazz anos 30. Aí você tem músicas como, sei lá, se eu pegar alguma música famosa de jazz, Puta, agora... qualquer uma, deixa eu ver, All of Me. Tá. Tipo... All of me, wanna say all of me. Meio dançante, Então você tem esse ritmo mais pulsante, assim. Isso já é o swing. Então você tem, generalizando, esses 3 ritmos principais, esses 3 andamentos. Aí a gente tem coisas como as valsas, tem vários tipos de valsas, valsas que vão ser mais.
nossas mais jazz ou já puxando um pouco pro flamenco. E por aí vai. Pô, E rumbas, né? rumbas também. Que eles chamam de bossa manouche, porque tem influência de música brasileira. Bossa Manouche. Que louco. Mas o ritmo é mais uma rumba. Que, Sim. por exemplo, parece muito brasileiro, né? Tipo. Oh, como é que era o último? Essa, pra mim é mais rumba do que bossa, mas o comecinho faz. Sambinha, né? Então você tem essa mescla. E o pessoal Entendi. toca até wave, assim, né? E por Que aí vai. legal. E, Batida diferente, né? e aí de linguagem mesmo, né? De melodias. Aí a gente tem uma gama de informação que vem principalmente do leste europeu, assim. Músicas russas, músicas polonesas, músicas... Uma desse russa, lado. como seria? Tem o clássico que chama Otichorny, que é o Dark Eyes, que é esse daqui. Ela normalmente é rápida, né? Tem um... Nossa. Você tá vendo até, né? Que legal, cara. E aí você tem... A mão esquerda é muito importante, mas a mão direita determina muita coisa, né, também, né? No estilão, o né? gênero, essa base, esse tchum, 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 se chama La Pompe, La Pompe. que em francês é a bomba, Sim. né, a tradução. Porém, há muita controvérsia sobre como se toca isso. Muitos vídeos que não ajudam a como tocar. Entendi. Muito específico, tem muitas... Você toca quase trastejando a corda, você repara? É mesmo. Porque você tem que ter efeito percussivo, porque é um gênero que não tem instrumento de percussão. Você sempre Ah. tem 2 violões, no mínimo, e o contrabaixo. E aí daí pra frente é alegria. Ian, tá super legal o nosso papo, mas infelizmente a gente vai ter que ir pro final. Deixa eu pedir para você falar da onde a galera te encontra enquanto o teu trabalho, né? Spotify, você colocar o teu Instagram, como é que o pessoal pode te acompanhar aí nos trabalhos e também, quando a gente se despedir aqui, você fazer um som Gypsy que você queira deixar aí registrado que você acha legal o teu aí enquanto a gente termina o programa, né? Demorou. Meu nome em qualquer rede social. Você jogar Ian Cambiucci, Spotify. Ian com Y, né? Ian com Y. Cambiute com 2 Cs. Cambiucci com 2 Cs. Importante. Se tiver no título do vídeo aí, vai estar fácil. Você só copiar e colar no YouTube, no Spotify, no Instagram. Eu uso principalmente Instagram e as músicas todas no Spotify, os trabalhos autorais. E no Instagram vai ter o Linktree com todos os discos que eu já lancei, das outras bandas também. E a agenda também, tudo A no agenda, isso que eu te Instagram. perguntar, onde você faz sua apresentação e tal. Sempre posto no Instagram, normalmente em stories ou coisa assim, ou posts lá. Entrar no Reels vai ter mais coisa, não fica sempre no feed. Mas... E é isso, Facebook é meio morto hoje em dia. Mas Tá mais devagar. tá mais devagar, mas estamos lá também. Quem se interessa por esse gênero, que você recomenda alguma coisa, quem se interessar por esse pra gênero... trás, além de te ouvir, quem Ouve mais o tiver... Django. Django. E eu recomendo sempre 3 guitarristas principais. É um gênero de guitarristas, originalmente, né? Não só. Mas que é o Biral Lagrene, que é o francês, cigano também. Todos eles são franceses. O Angelo Debarre, que também é francês. E acho que ele é holandês, esse último, que é o Stockel Rosenberg. Se escreve com S muda, Stochelo com CH. Rosenberg. E aí tem a família Rosenberg. E o próprio Paulo Schaeffer, que veio esse ano pro Brasil.
E são São referências, o ícones. Pirelli, assim, é o... Pra mim, porque ele é o mais jazz de todos. Mais Ele jazz. faz a fusão, ele é o mais Django, assim, na questão do legado, de você fazer fusão e buscar coisas novas, não Que só legal. a tradição. Bom, eu queria me despedir do pessoal, né, Beto? Agradecer aí. a presença do Ian Agradecer aqui, a foi presença do Ian, fantástico. foi, pô, É um aprendizado, eu que uma agradeço, escola gente, totalmente um diferente, prazer, um som Muito legal a gente legal. aprender um pouco sobre sobre esse gênero, ver novos instrumentos, novas... Isso. Uma coisa legal. Um a gente instrumento trazer diferente. Muito legal te parabenizar pelo teu trabalho, pela tua escolha, né? Sair do rock. Claro que você nunca sai totalmente, né? Não, Né? as composições têm até coisa de rock. O É, próximo disco que eu vou gravar tem uma música que começa assim, ó. E aí depois entra. E aí vira um blues ou jazz, seja, mano. exatamente. Porque isso que é o legal. Não tem como eu ser um cigano É só uma de bandeira, origem. né? né? E a galera brinca que eu sou cigano muitas vezes porque eu viajo muito e não moro em qualquer lugar que eu puder morar. Não, e o teu look também aqui. É o cachecol, né? Cachecol, exatamente. As é. blusas floridas e tal, mas eu gosto dessa mescla, coisas Sim. com a viola caipira. Eu tenho peças eruditas não, mas instrumentais Instrumentais que você que fez eu e tal. faço meio viola. Posso tentar Sensacional, demonstrar, cara. mas eu não sei se eu vou lembrar. Legal. Bom, galera, clica aí, se inscreve, clica no sininho, né, Beto? Vamos se inscrever no canal. Segue a gente aí, vai ter vários programas toda quinta-feira, 8 horas da noite. Ver nossos cortes, compartilhar, pra gente ajudar a gente a divulgar a música. Divulgar boa trabalhos música. como o do Ian, essas novidades. Exatamente. Essas, não novidades, essas diferenças, Essas coisas legais. essa cultura né? incrível que a gente tem no Brasil. Essa música legal que a gente E no tem mundo da Brasil. música, né, Beto? Exatamente. Ian, termina com uma música tua aí. Tá bom, O que eu vou... você gostar de mostrar, já Eu vou dar finaliza. um spoiler. Um spoiler, manda spoiler aí. de uma Não música lançou que eu ainda, você vai lançar. Lancei. Vou começar a gravar. Começa a gravar esse mês Tá. pra sair ano que vem. Show. Parabéns, cara, parabéns. Muito né? obrigado, gente. Obrigado mesmo. Um prazer estar aqui, conhecer, Prazer é nosso. bicho. conhecer a Taylor, conhecer a luthieria daqui também. Da WMS, inclusive, tá. A ciência por trás do violão Taylor, assim, é um negócio, sei lá. Espetacular. É absurdo. E Legal. vamos ver. E o mais legal, cara, tudo com madeira. Com madeira. E de forma responsável. Exatamente. É isso aí. Deixa eu ver. Tá. Uma moda de viola aí, ó. Esse final aí foi demais, hein? Aí foi demais. Jogou em que a sexta? Em ré, segredo? Ré. É isso aí. Essa tarraxa é maravilhosa, porque se abaixa ela certinho, ó, tá em Mi, tá em Ré, tá em Dó. Olha que legal, cara. Só meia volta ela já. Oh, que legal, cara. Legal, hein? É o número de voltas lá. Ian, parabéns. Prazer mais cara. uma vez, Prazer gente. mais uma Muito vez. obrigado. Viu? Valeu, galera.